Olá pessoal, tudo bem? É o Edu e vou falar mais um pouquinho com vocês sobre potenciação ou exponenciação, né? Então nós podemos usar dois nomes, potenciação ou exponenciação. Os dois exponenciação. Os dois estão corretos e não tem nenhum problema aqui a gente usar qualquer um deles, tá certo? Então, vamos só dar uma recordadinha, né? O que são essa tal de potenciação ou exponenciação. Vale só recordar, né? Imagina que nós tenhamos 2 e aqui o numerinho 3. Vale lembrar que esse cara aqui nós chamamos de base, esse cara aqui nós chamamos de expoente, e o resultado disso, que nesse caso aqui é 8, nós chamamos de potência. E esse processo aqui todo, ó, esse 2 ao cubo, é chamado de potenciação ou exponenciação. Beleza? Qualquer um dos dois está correto. Então, ora você vai falar potenciação e ora você vai falar exponenciação. Por que exponenciação? Por conta do expoente. Tá bom? Então, vamos recordar como é que fazia isso aqui, ó. Como que ficava esse lance? Ficava assim, 2 elevado a 3, ou nós vamos falar 2 elevado ao cubo, isso aqui vai ser 2 vezes o 2 vezes o 2. Ah, Eduardo, eu lembrei, era só repetir o 2 3 vezes em multiplicações, né? É isso mesmo, pessoal. E 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Beleza? Recordação rapidinha aí. E vamos continuar com com a nossa matéria. E nós vamos fazer o seguinte, vamos partir do seguinte problema. Opa, virou um círculo aqui, deixa eu excluir. Vamos partir do seguinte problema que nós temos aqui, ó. Nós temos o seguinte assunto. Imagina que você está resolvendo um exercício e de repente aparece essa conta aqui para fazer, ó. 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a 10. Aí você vai falar, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Eu vou repetir o 2 20 vezes, repetir o 2 10 vezes. É isso aí mesmo, gente. A ideia vai ser ver algum método fácil para fazer isso. E é com isso que nós vamos estudar agora as propriedades de potenciação. Essas propriedades, que na verdade nós vamos ver 3 aqui, né? Essas três propriedades que serão vistas, serve para vocês resolverem alguns problemas de forma muito mais fácil e não ficar cansando tanto. Vamos começar com um exemplo fácil. Imagina que nós tenhamos 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à terceira. Gente, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer assim, ó. O que significa 2 elevado à quarta? Significa 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2. Eu estou repetindo ele, ó, 4 vezes. Opa, nossa senhora, olha que falha de português aqui, hein? 4 vezes, meu Deus. Imagina que nós vamos continuar agora esse probleminha, ó, e essa multiplicação que está aparecendo aqui é essa multiplicação que está aparecendo aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2 ao cubo e repetir ele. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, esse cara aqui, eu estou repetindo o 2 3 vezes. Então, esse primeiro é o 2 à quarta e esse segundo é o 2 ao cubo. Então, gente, olha isso, não virou tudo multiplicação? Quantos 2 estão aparecendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quer dizer que ao invés de escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu posso apenas colocar o 2, que é o número que está se repetindo, e o 7, que são quantas vezes ele está se repetindo. Ó, quantas vezes que ele está se repetindo? 7 vezes. Então, percebam, a base é um número que se repete e o expoente são quantas vezes ele está se repetindo. Tudo bem? Então, isso aqui a gente já tinha visto. Vou fazer um outro exemplo pensando da mesma forma. Olha isso, ó. Vou pegar um outro exemplinho aqui, só que agora com números maiores. 10 elevado à sexta vezes 10 elevado
ao cubo. Eu gosto do cubo, né? Então, olha como que vai ficar. O que é 10 elevado à sexta? É o 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Essa multiplicação aqui, ó, é essa multiplicação aqui. E o que é o 10 ao cubo? Quer dizer que aqui eu estou repetindo ela, ó, quantas vezes? 6 vezes está aparecendo, né? A repetição do 10. E aí, o que seria 10 ao cubo? Seria 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, eu estou multiplicando 10 por ele mesmo 3 vezes. Então a pergunta é, quantos 10 estão aparecendo ao total aqui? Estão aparecendo 9 10 ao total. Então quer dizer que eu estou multiplicando o 10 por ele mesmo 9 vezes. Mas, gente, o que é isso? Isso é 10. E qual que vai ser o expoente aqui? 9. Porque eu estou repetindo 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 9 vezes. Então, com isso, aparece a primeira propriedade. Qual que é a primeira propriedade que nós temos de potenciação ou exponenciação? Eu não sei se vocês perceberam, mas olha o que aconteceu. Eu tinha 2 elevado a 4 aqui. E depois eu tinha 2 elevado a 3 e está multiplicando. O que aconteceu? Eu apenas copiei a base que está aparecendo aqui e os expoentes nós somamos. Ou seja, na multiplicação eu conservo a base e faço o que com os expoentes? E somo os expoentes. Então, Eduardo, sempre que aparecer uma multiplicação onde a base é igual, que a gente chama de produto de mesma base, sempre que aparecer isso, significa que eu posso conservar a base e somar os expoentes? Exatamente. De um jeito rápido, pessoal. Olha isso, ó. O nosso exemplinho lá em cima. 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a 10. Aqui em cima, o que significa isso? Que eu vou pegar? É uma multiplicação? É, quer dizer que eu estou repetindo 2 20 vezes e estou repetindo 2 10 vezes. Quantas vezes eu estou repetindo 2? Eu estou repetindo 2, 20 mais 10 vezes, ou seja, 2 elevado a 30. Percebam, conservei a base e fiz o que com os expoentes? E somei os expoentes. Beleza? Essa então é a nossa primeira propriedade de potenciação, que vai ser muito usada durante os nossos exercícios, tá certo? Qual que é a segunda propriedade? A segunda propriedade, vou colocar um outro problema aqui, ó. Problema. Imagina que eu estou tentando calcular o seguinte. Estou tentando calcular 2 elevado a 50 dividido por 2 elevado a 32. Meu Deus do céu, o que é isso, Eduardo? Olha só, gente, é bem tranquilo para pensar. Vamos fazer alguns exemplos aqui, e aí desses exemplos nós tiramos as nossas conclusões, tá bom? Imagina que tenhamos 2 elevado à quarta dividido por 2 elevado ao cubo. Como que vai ficar isso? Olha isso aqui, 2 elevado à quarta. O que significa 2 elevado à quarta? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Sobre, o que é 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. Percebam, ó, repetiu 2 4 vezes. E aqui eu repeti o 2 3 vezes. Opa! Certo? Então, como que nós vamos pensar? Vamos pensar assim, existe uma propriedade que eu falei com vocês há um tempo, quando nós estudamos números naturais, que é assim, ó, se aparece numa divisãozinha, 2 números que eles são iguais e tem uma multiplicação, a gente pode simplificar. Então, ó, esse 2 eu anulo com esse, eu cancelo ele. Esse 2 eu cancelo com esse. Esse 2 eu cancelo com esse. Quantos 2 sobraram? Sobrou apenas um 2, ou seja, 2. E qual que é o expoente quando não aparece nada? É o número 1. Então ficou 2 elevado a 1. Olha outro exemplo, pessoal. Vou fazer um exemplo aqui para ficar mais claro ainda. Imagina que eu tenho 2 elevado a 7 sobre 2 elevado a 2. Ó, que a gente chama 2 elevado ao quadrado. Então como que ficaria esse 2 elevado à sétima potência aqui, né? O expoente 7.
ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O que aconteceu aqui? Estamos repetindo ele 7 vezes. E aqui no denominador, como que ficaria? No nosso denominador ficaria assim, 2 vezes 2. Quantas vezes eu estou repetindo 2 aqui, né? Estou repetindo ele, ó, 2 vezes. Então, gente, pensando no mesmo caso que nós fizemos em cima, ó, 1, 2 cancela com o de baixo. Esse cancela com esse. Não tem mais ninguém para ficar cancelando, tá? Você só pode cancelar um que está em cima com o que está embaixo, né? Um que está no numerador com o que está no denominador. Então, olha o que está acontecendo. Quantos 2 sobraram? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o 2 está sendo repetido 5 vezes. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa daqui é o que nós vamos chamar de segunda propriedade de potenciação. O que aconteceu nessa propriedade aqui, ó? Eu não sei se vocês viram, ó. Aqui o expoente era 4. Aqui o expoente era 3. Tá na divisão, quanto que deu? O expoente 1. Olha isso aqui. Expoente 7. Expoente 2. Quanto que deu aqui? Expoente 5. Olha, gente. Eu tinha 4. Usei 3. Sobrou 1. Eu tinha 7. Usei 2. Sobrou 5. Que operação que nós estamos fazendo? Nós estamos subtraindo. Ou seja, quando eu tiver um quociente de mesma base, lembra o que é quociente? É a divisão, tá? Então, divisão de mesma base. O que eu faço numa divisão de mesma base? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Ah, Eduardo, então quer dizer que agora vai ficar mais fácil? Claro que vai, né, gente? Ó, vou mostrar para vocês. Imagina que tenhamos a seguinte conta. 10 elevado à sexta sobre 10 elevado à quarta. Como que ficaria isso aqui? É uma divisão. As bases são as mesmas. A base é o 10. Como que ficaria nesse caso, então? Ficaria assim. Eu conservo a base e eu subtraio os expoentes. 6 menos 4 vai dar 2. Portanto, 10 à sexta dividido por 10 à quarta, o resultado é 10 ao quadrado. Vamos resolver esse probleminha que tínhamos aqui em cima, ó. 2 elevado a 50 dividido por 2 elevado a 32. É um quociente, não pode esquecer. O que nós vamos fazer com esse quociente? Eu conservo a base e eu subtraio os expoentes. Então, como que vai ficar nesse caso? Vai ficar 2 elevado a 50 menos 32 dá 18. Ou seja, 2 elevado a 50 dividido por 2 elevado a 32, o resultado é 2 elevado a 18. Que é claro, gente, nós não vamos ficar calculando porque os números são grandes, então não vale muito a pena. Tudo bem? Essas são as duas principais propriedades e durante os nossos encontros eu vou falar sobre mais uma, mas essas duas aqui vocês já têm que ter assim, uma grande noção sobre elas e elas vão ser muito usadas logo logo. Tá certo? Muito obrigado e agora nós vamos dar continuidade no próximo vídeo, que é falar sobre expressão numérica usando potenciação. Um abraço.